Oi, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. É sempre bom estar podendo discutir novos temas, atualização e tudo mais. Queria agradecer, então, a participação de todos vocês. Desculpem aí, a gente sempre tem um pequeno contratempo aqui no estúdio, mas agora está tudo em ordem. Só repetindo, né, o que já foi falado pelo Rogério, o aplicativo aqui ele é limitado até 100 usuários. Então, como nós temos mais de 250 inscrições, caso vocês caiam e não consigam retornar aqui, basta ir lá para o Facebook, na página do canal Aduaneiro, a gente está transmitindo a live agora lá, tá? Então, exatamente o que tem aqui vai ficar, aliás, lá vai ficar gravado, então não se preocupem com isso. Bom, pessoal, vamos lá, né? Conversar um pouquinho com vocês sobre exportação de produtos, dar uma ênfase aqui para a Declaração Única de Exportação, falar aqui das novidades que já estão chegando por aí. A gente teve a oportunidade de falar recentemente sobre processo de exportação. Quem acompanhou o webinário anterior viu que eu estava dando apenas um briefing, porque nós não tínhamos, então, a legislação ainda à disposição, e agora não, né? Agora nós temos já a legislação, a gente vai dar uma pincelada aqui, isso não é um curso, é um webinário, então a gente vai chamar a atenção para alguns pontos mais importantes aqui desse novo procedimento. Então, quem já acompanhou os webinários anteriores sobre o mesmo assunto, já passou, né, por esse slide, onde a gente comenta que o processo de exportação pode ser feita de uma forma direta ou de uma forma indireta, né? A forma direta é aquela forma tradicional em que o exportador coloca suas mercadorias, né, vende as suas mercadorias ao seu cliente estabelecido no exterior por conta própria. Esse procedimento é realizado hoje por micro, pequenas, médias, grandes empresas. E o processo de exportação também pode ser realizado de forma indireta. É aquelas situações em que nós temos vendas no mercado interno que antecedem um exportador. Via de regra, é um produtor que está vendendo para uma trading, vendendo para um consórcio, uma cooperativa, e é essa cooperativa, essa trading, esse consórcio, que vai colocar o produto final lá no exterior. Quanto a isso, não mudou, permanece tudo a mesma coisa, então eu estou basicamente aqui repetindo o slide do webinário passado. A mesma coisa quanto ao roteiro básico de exportação. Aqui é uma consequência da exportação que nós realizamos, né? Tudo começa lá com o contato, onde as partes se apresentam, o vendedor querendo vender, o comprador querendo comprar, se apresenta o produto, fornecimento de cotação através da Proforma Invoice, e aí sim, né? O comprador, estando de acordo, ele dá o aceite ali naquelas condições, emite ali o seu PO, né, o Purchase Order, aceita o pedido e as condições de entrega. O exportador, o vendedor, né, por sua parte, prepara a mercadoria e encaminha a mercadoria para embarque e tudo mais, disponibilizando, inclusive, os documentos que são negociados, né, a saber, conhecimento de embarque, a fatura comercial, packing list e, eventualmente, dependendo da operação, o certificado de origem. Esses são os documentos mais comuns. Aqui também nada mudou nesse aspecto com o que tem acontecido aí no comércio internacional. Nos aspectos de incentivos fiscais, também aqui permanecem os mesmos, né? Desde as exportações diretas, então é aquela linha central do vendedor para o importador, ali deveria estar vendedor e comprador ou exportador e importador, mas tudo bem. Então nós temos aqui o vendedor no Brasil, que vende diretamente as suas mercadorias para um cliente lá no exterior. Então, ele tem ali os benefícios que são concedidos pelo governo federal em termos dos impostos, né? Aqueles impostos locais que se aplicam sobre as operações internacionais. Porém, todos sabemos que, no caso de uma exportação, não há o que se falar no recolhimento desses impostos, né? Então, não há o que se falar em recolhimento de IPI, nem de PIS, nem de COFINS, nem de ICMS. E a mesma situação, ela é, no caso, o vendedor, quando vende agora
Vamos nos concentrar aqui na linha de baixo, né, na linha inferior. O vendedor vende a mercadoria para uma trading company. Então, nós temos aqui a venda de mercado interno. Eu estou aqui fazendo acompanhamento com a mão, como se vocês estivessem acompanhando, né? Mas vamos lá. O vendedor ali, ele promove a venda no mercado interno para uma trading company. Então, nós temos a venda de mercado interno que antecede a exportação. Notem que, neste caso, os incentivos que são concedidos ao vendedor, ao exportador brasileiro, são exatamente os mesmos de uma exportação direta. Então, a venda de mercado interno, que antecede uma exportação, isso quando realizada através de uma trading company, os incentivos são exatamente os mesmos de uma exportação direta. E, obviamente, quando a trading promove a saída do produto para o exterior, os incentivos, aí, então, eles se repetem. Não há o que se falar em pagamento de impostos na venda de mercado interno e nem na exportação efetiva, agora da trading para o importador. Mudando aqui o perímetro, agora vamos para o lado superior. Aí nós temos o vendedor quando vende para uma empresa comercial exportadora. O que muda aqui, basicamente, é o IPI, que fica suspenso, né, diferentemente das demais condições, ele fica na condição de imune, porque uma empresa comercial exportadora, que pode ser uma indústria, pode ser um consórcio, uma cooperativa, quem quer que seja que promova a mercadoria que saia para o exterior, né, ele tem um benefício diferenciado quando ele vende para uma trading. Importante para aqueles que não têm a informação, existe uma diferença entre trading company e empresas comerciais exportadoras. Uma trading company, ela é uma empresa comercial exportadora. Uma empresa comercial exportadora não necessariamente é uma trading company. A trading company, aquela ali do lado inferior, então, são aquelas empresas que atendem o Decreto-Lei 1248 de 1972, que basicamente estipulam ali 3 requisitos específicos. A trading, ela tem que, obrigatoriamente, ser constituída sob a forma de sociedade anônima, ela tem que ter um capital mínimo integralizado, que hoje, de acordo com o Banco Central, são 703.350 UFIRs, isso em dinheiro, em real, dá alguma coisa em torno de 800, 900 mil reais, o que é pouco, para uma grande trading é pouco, e um registro especial no CSEX. Então, estas são as trading companies. As demais, nós temos as empresas comerciais, que pode ser uma comercial mista, importação e exportação, como eu já tinha falado, pode ser uma cooperativa, um consórcio, qualquer um que promova a saída da mercadoria para o exterior. Então, nessa venda de mercado interno do vendedor à empresa comercial, o IPI ele fica numa situação diferenciada, ele fica na condição de suspensão. É muito importante, eu sempre cito isso nos cursos, palestras, webinários que eu realizo, a suspensão, a não incidência, a imunidade, a alíquota zero, todos eles levam para a mesma situação, o não pagamento do imposto. Porém, isenção é uma coisa, suspensão é outra, não incidência é outra, alíquota zero é outra, né? A suspensão é aquilo que nós chamamos de isenção condicionada, ou seja, fica suspenso desde que, né, ou até o momento em que, no caso, a empresa comercial exportadora cumpra o seu papel, que é efetivamente realizar a exportação. E aí sim, a partir disso, está tudo em ordem. E a saída da empresa comercial exportadora ao importador lá no exterior é a mesma de todos, né? Não há o que se falar, não há o que se falar em relação a pagamento de impostos. São exatamente estes incentivos em que nós, exportadores, nos baseamos para confeccionar o preço de venda da mercadoria, né? O preço de venda, o preço de exportação. É lamentável notar que esta é uma situação em que muitas empresas desconhecem o procedimento e simplesmente pegam o preço de venda do produto no mercado internacional, converte aquilo na moeda negociada, dólar, euro, iene, o que quer que seja, e exporta. Obviamente, está fazendo um processo errado, porque ele está exportando um preço carregado de impostos. Talvez ele venda esse produto 1, 2, 3 ou um par de vezes, mas não vai ter longevidade. É uma mercadoria cara, ela está encarecida com os impostos.
em função dos benefícios que são concedidos, eu vou voltar aqui um slide, né, nos processos de exportação, são esses incentivos que eu vou utilizar para compor o preço de exportação. O que eu vou fazer com isso? Eu posso compor um preço de exportação a partir de dois processos específicos, através do preço de venda no mercado interno. Então, eu já vendo aquele produto no mercado interno, eu já tenho um preço que é dedicado ao mercado interno. Então, a partir desse preço, eu vou pegar aqueles incentivos e eu vou fazer aqui o que eu chamo de continhas de mais e continhas de menos, né? Eu vou deduzir tudo aquilo que não interfere na exportação, impostos e taxas exclusivas, despesas exclusivas no mercado interno. E, obviamente, eu vou agregar a isso todas as despesas de exportação, né, de acordo com aquilo que está sendo oferecido. Então, aqui, basicamente, é um procedimento de duas fases. Eu deduzo, por exemplo, tá, é muito importante, que já teve gente reclamando comigo, não, mas você falou que era só aquilo. Não é só aquilo, nós aqui é um exemplificativo, tá? A relação aqui, ela não se esgota. Então, eu estou colocando aqui exemplos. O que eu vou deduzir do preço de venda no mercado interno que não vai fazer nenhum impacto na exportação? Comissões de vendas locais, despesas de propaganda local, a embalagem que eu utilizo no mercado local, eventuais despesas financeiras, transporte, armazenamento, seguro, sistemática de venda, margem de lucro, né, a margem de lucro desejada no mercado interno, e outras despesas que elas não fazem parte de um processo de exportação. Do outro lado, obviamente, eu vou agregar a essas parcelas todos os custos que eu tenho em relação à exportação, que num primeiro momento estão sendo suportados por mim, eu, exportador, e que serão, obviamente, repassados ao meu cliente no exterior. O custo de embalagem, né? Poxa, mas por que você tirou a embalagem do lado esquerdo e agora está colocando do lado direito? A embalagem de exportação, eventualmente, é uma embalagem mais reforçada, é uma embalagem mais cara, né? Nós utilizamos aqui em venda no mercado interno uma embalagem de papelão, e não necessariamente essa embalagem de papelão é suficiente para que eu faça a exportação. Na exportação, eu preciso de uma embalagem mais reforçada, uma embalagem de madeira, com sílica gel para evitar a umidade, e assim por diante. Então, eu coloco ali o custo de embalagem de exportação. Transporte seguro naquelas situações em que eu ofereço o transporte seguro, por exemplo, numa exportação CFR, numa exportação CIF, se limitando a esses dois incoterms, né? Manuseios, despesas financeiras que eventualmente eu tenha, comissões de compra ou comissão de venda que eu esteja pagando a um representante internacional, eventualmente eu tenho um representante que é ele quem desenvolve o mercado internacional para mim. Eu vou pagá-lo. Obviamente, esses custos vão ali no preço de exportação. Vistos, né, eventualmente necessários, eu também tenho que agregar, e todas as outras despesas relacionadas à exportação. Ainda que pareça complexo, como eu falei, aqui é continha de mais, continha de menos. Eu vou deduzir do preço de venda no mercado interno aquilo que não me atrapalha na exportação e vou adicionar, efetivamente, os custos relacionados à exportação. Aqui nós temos, então, um modelo para a composição do preço de venda de exportação a partir do preço de venda no mercado interno. Então, aqui eu tenho, a partir desse momento, condições, por exemplo, de estabelecer lotes mínimos, né, onde eu vou diluir as despesas de exportação numa quantidade mínima de produtos, exatamente para que não se torne caro. Esse é um dos efeitos, né, da composição desse tipo de preço. Este é um modelo. Nós temos um outro modelo, que são aqueles preços de exportação que são compostos a partir dos custos de fabricação, os custos diretos e indiretos, em que aqui nós temos exatamente um único procedimento, que é o de adicionar. Então, eu vou adicionar sobre o custo direto e indireto todos aqueles custos relativos à exportação, custos de materiais, custos administrativos e operacionais, o meu lucro desejado, imposto de renda, despesas de exportação, comissões de agente e assim por diante. A única coisa que eu vou eventualmente deduzir são eventuais ganhos financeiros que eu tenha que eu não repasso ao meu cliente no exterior.
Essa metodologia de custos de fabricação direto, através dos custos diretos e indiretos, são para aqueles produtos personalizados, né? Não é um produto off the shelf, né? Não é aquele produto já pronto, é um produto tailor-made, é um produto que eu vou confeccionar de acordo com as necessidades do meu cliente. Então, eu não tenho ali um parâmetro específico. Então, essa é uma da outra metodologia para a composição do preço de venda na exportação. Pessoal, eu esqueci de dizer, me perdoem, o meu aplicativo aqui, ele fica apitando toda vez que vocês põem perguntas. Como nós não vamos colocar um tempo específico para perguntas e respostas, qualquer dúvida, coloque aí na minha question, vai chegar aqui para mim, daqui a um tempinho a gente tenta resolver pelo menos as perguntas que foram feitas até esse momento, tá ok? Então, a elaboração do preço de venda no processo de exportação também não mudou, continua tudo a mesma coisa. Idem na questão cambial, a questão cambial, regra do jogo, ela é definida sempre por quem vende, né? É o vendedor que estabelece quais são as condições de venda. Se é uma venda que eu vou fazer através de um pagamento antecipado, ou de uma cobrança documentária, né, aquela documentação que segue via banco, ou um crédito documentário, a chamada carta de crédito, também segue via banco, mas tem outras características, onde o banco, ali o banco instituidor, o banco do meu cliente no exterior, ele é um dos avalistas dessa operação. Ou a remessa sem saque, também conhecida Open Account, quando eu tenho plena confiança no meu cliente, eu disponibilizo a ele não só a mercadoria, mas como toda a documentação, é o famoso pague-me quando puder. Mas aí você é o exportador, você bem sabe como trabalhar, né, quando exigir um pagamento antecipado, quando estabelecer uma cobrança documentária ou uma carta de crédito, né, países com um sistema político frágil, ou possibilidade de moratória, nós conhecemos isso no mercado internacional, vem aí a possibilidade de utilização de uma carta de crédito, e, de novo, repetindo, a remessa sem saque, naquelas condições em que você está plenamente confia no seu cliente no exterior e disponibiliza não só a mercadoria, mas como toda a documentação para ele. Esses procedimentos, eles não mudaram, isso permanece tudo da forma como está, tá? Vamos fazer só uma pausa aqui, porque já existem algumas perguntas. O Samuel está falando que está sem áudio. Samuel, eu não consigo resolver o seu problema aí do teu lado, tá? Mas todo mundo aqui tinha se manifestado que está com áudio. O Carlos Araújo... Bom, no Carlos Araújo eu não vou nem repetir a pergunta dele. Ele foi comer pizza, mas tudo bem. O Kennedy, a DU entra agora, tá? A Declaração Única de Exportação, ela entra exatamente agora. O que começou a mudar, então, no processo de exportação? Começou a mudar exatamente com o sistema administrativo. Eu acho que a palavra mudar não se empregaria no caso em que estamos passando neste momento, porque a mudança implica extinção de algo que vinha sendo feito e mudou o procedimento. Na verdade, o procedimento ele não mudou. Na verdade, nós teremos procedimentos paralelos. Pelo menos por enquanto, pelo menos durante um tempo, nós teremos processos em paralelo. Nós teremos processo em que realizaremos as exportações da forma como estamos realizando no dia de hoje e teremos procedimentos, teremos processos que realizaremos já de acordo com a nova sistemática. Isso nos diz, o governo está nos acenando, dizendo que, olha, no momento vocês caminham, vão fazendo das duas formas, sem nenhum problema, vão testando, vão se acostumando com a nova metodologia, até chegar um tempo ainda não definido, que nós vamos estabelecer apenas agora o procedimento que é a Declaração Única de Exportação. No momento, então, nós vamos caminhar aí ainda de acordo com as duas metodologias. O que mudou no sistema administrativo? O
Sistema administrativo, então, hoje nós continuamos tendo todos os procedimentos que são específicos da portaria SESEX 23 de 2011, a portaria da Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, é o antigo MDIC, né? Naquela transição para o Temer, mudaram a denominação do Ministério, mas só mudaram a denominação. A portaria SESEX 23, que estabelece as normas administrativas, tanto de importação quanto de exportação, ela está plenamente vigente. Por isso que eu falei, esse procedimento ainda será conduzido dessa forma, ainda paralelamente durante um tempo. O que mudou foi agora a portaria SESEX de número 14, do dia 22 de março, que foi publicado no último dia 23, onde ela dispõe sobre as operações de exportação processadas por meio da Declaração Única de Exportação, a Declaração Única de Exportação. A portaria SESEX de número 14, eu devo ter aqui um link, é um link que abre, exato, é um link que abre um PDF aqui no meu computador. Aqui está. Eu consigo aumentar um pouquinho mais, se eu conseguir melhor. Aqui está. Então, a portaria SESEX, número 14, vocês estão vendo na tela? Sim, estão vendo. Eu estou com 3 telas aqui, gente. Então, a tela aqui é o que não falta. A resolução não está muito boa, mas está aqui. A portaria SESEX de número 14 dispõe sobre as operações de exportação processadas por meio da Declaração Única de Exportação, a DUE. Essa portaria SESEX de número 14, então ela foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 23 de março de 2017. Ela é curtinha, ela é relativamente simples, ela é composta de apenas 4 artigos, vale até a pena dar uma lida nela, nesses 4 artigos. Artigo 1º, as operações de exportação poderão ser processadas com base na DUE, formulada por meio do Portal Único de Comércio Exterior no Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Portal Sescomex. Veja que poderá, né? Não é que será. Então, ele fala poderão. Então, não revogou nada anteriormente. Artigo 2º, a Declaração Única de Exportação é o documento eletrônico que contém informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e logística, que caracterizam a operação de exportação dos bens por ela amparados e definem o enquadramento dessa operação. A mesma coisa que faz o atual RE, o Registro de Exportação. Ele agrega exatamente as mesmas informações. Com o parágrafo único, as informações constantes da DUE servirão de base para o controle administrativo das operações de exportação. Na exportação hoje, você tem as mercadorias que estão sujeitas aos controles administrativos. Esse é o papel da SESEX, exercer o controle administrativo não só das exportações, bem como das importações. A portaria SESEX 23 de 2011, inclusive, é um agregado tanto de importação quanto de exportação. No caso da Declaração Única de Exportação, nós teremos essa situação já diretamente no próprio Portal Único. Então, não vou ter mais aqueles procedimentos que, então, eu fazia com a RE. Artigo 3º, a SESEX realizará o controle... sim, o que eu acabei de ler, perfeito. Artigo 4º, aí ele fala as exceções. Não poderão ser processadas por meio de Declaração Única de Exportação as seguintes operações, realizadas através dos modais de transporte, aquaviário, ferroviário e rodoviário. Isso nos diz o seguinte, momentaneamente apenas no aéreo. Então, ali, item 1 do artigo 4. Não poderão ser processadas por meio de DUE. Então, até forçosamente, teremos o caminhar paralelo do RE e da DUE, né, nos casos transporte aquaviário, ferroviário e rodoviário. Item 2. Sujeitas à anuência de órgãos e entidades da administração pública, sem prejuízo do controle exercido pela Receita Federal. Item 3. Que comprovem ou possam vir a comprovar operações amparadas pelo regime aduaneiro especial de drawback. De novo,
né, mais um item que forçosamente mantém o atual RE com o paralelo DUE, pelo menos durante um prazo de vigência, que nós ainda não sabemos qual é. Tá? Então, o drawback também está fora aqui da DUE. E as operações, item 4, as operações financiadas com recursos provenientes do Programa de Financiamento de Exportações PROEX e sujeitas a controle de cota. Essa é a portaria SESEX de número 14, é a Secretaria de Comércio Exterior exercendo os seus poderes, instituindo a declaração única, colocando alguns particulares sobre a sua não utilização e assim por diante. Então, aqui a gente já viu o que, de novo, né, eu usei o termo mudar. Então, está mudando, né? Vamos colocar aqui no gerúndio, mudando, não mudou ainda. Então, essa situação caminhará paralelamente, portaria SESEX de número 14 de 2017. Tudo bem? Tá, tudo bem. Vamos lá. O que mais que mudou? Vou voltar aqui um slide. Veja, a portaria SESEX 14, ela foi publicada no diário dia 23 de março. No mesmo diário, dia 23 de março, foi publicada a portaria conjunta, agora, SESEX, Receita Federal, de número 349. Portaria SESEX, /RFB 349, publicada no mesmo Diário Oficial da União, do dia 23 de março, onde ela dispõe sobre a declaração única. Então, ela define, né, que é o documento eletrônico, o enquadramento, que define o enquadramento e subsidia o despacho aduaneiro de exportação. O SESEX não poderia falar sobre despacho aduaneiro, porque isso é competência da Receita Federal. Agora, aqui nós já temos ele falando que subsidia o despacho aduaneiro de exportação, está lá no artigo 1º. O processo será elaborado através do Portal Único de Comércio Exterior, está no parágrafo 2º do artigo 1º, e substituirá, ele não define quando, mas substituirá o RE, a DE e a DSE, né, a Declaração Simplificada de Exportação. A DSE, a Declaração Simplificada de Exportação, está prevista lá na Instrução Normativa 611 de 2006, né? Aliás, ele fala, a 611 de 2006, ela fala de DSE e DSI, ela fala das duas declarações simplificadas. A 611 também não foi revogada, tá? Ela substituirá no futuro. E cá entre nós, né, a ideia que o governo tem é que, no seu devido tempo, a declaração única substitua todas as declarações de comércio exterior. Atualmente, ela vai começar com a exportação, mas futuramente, né, não tem nada ainda previsto em termos de legislação, nós teremos a mesma situação na importação, salvo se alguma coisa acontecer até lá. Mas esta é a ideia do governo. No caso da portaria SESEX 34, portaria conjunta, aqui, ó, portaria conjunta de número 349, ela também tem uma página, ela é relativamente simples, a gente pode dar uma lida, dispõe sobre a Declaração Única de Exportação. Aqui, a portaria conjunta Receita SESEX 349, publicada no diário dia 23 de março. Então, olha, ela é bem curta mesmo. Artigo 1º, fica instituída a Declaração Única de Exportação, documento eletrônico que define o enquadramento da operação e subsidia o despacho de exportação. A DU compreende todas aquelas informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística que caracterizam a exportação, tal como é no RE hoje. A DUE será elaborada no Portal Único de Comércio Exterior, no Siscomex. Quando utilizada, substituirá o RE, a DE e a DSE, que eu já falei anteriormente, está ali no parágrafo 3º. E a Receita Federal do Brasil, né, e a SESEX editarão normas complementares às dispostas nessa portaria em suas respectivas áreas de competência para regular a utilização da Declaração Única de Exportação. Claro, né, SESEX administrativo, Receita fiscal. Um não tem competência sobre a alçada do outro. Então, aqui nós temos a portaria SESEX de número 349, que trouxe aí, então, mais uma disposição sobre a Declaração Única de Exportação.
Vou fazer aqui uma pausa aqui rapidinho. Nós temos diversas perguntas aqui. Como eu falei, como a gente não vai estipular um tempo para perguntas e respostas, vocês colocam aí na minha question que a gente vai responder. A Valéria Medeiros. Oi, Valéria, boa tarde, tudo bem? Já tem ideia de quando será disponibilizado em web? Já está na web, ô Valéria. Já está na web. Daqui a pouco já vamos falar aqui, ó, da Iene, que tenha falando sobre o assunto. O Cláudio. Oi, Cláudio, boa tarde. Cláudio Coerbel, né? Desculpe, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o seu sobrenome. Como fica a vigência da declaração única se a NT 2016-001 da NFE entra em produção somente em julho? Não sei te dizer, Cláudio, eu preciso pegar essa informação, tá? Não tenho essa informação que você está me pedindo, vou deixar aqui em aberto não, para pesquisa, vou responder, e aí qual que é a técnica que nós usamos? O pessoal aqui do canal Aduaneiro passa para todos vocês, em função do mailing, tá? Todas as perguntas, as respostas ficaram pendentes. Essa sua eu vou deixar no momento pendente. O próprio Cláudio pergunta se essa apresentação será disponibilizada. Sim, eu disponibilizarei a apresentação que vocês receberão posteriormente, Cláudio. A Sabrina. Sabrina, enquanto fica a nota fiscal, como ser feito com a integração? Me dá alguns minutos que eu já vou te dar indicação, Sabrina. Já tem informação sobre isso, tá? O Carlos. Milton, acho que eu não ouvi enganado. Somente o aéreo? Carlos, você viu ali na para a portaria CSEX 14, né? Se quiser até volta, ele fala que não poderá ser o ferroviário, hidroviário e rodoviário. Tá? Eu também olhei e fiquei meio assim. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar sua pergunta também em aberto, Carlos, para responder posteriormente. Fernando. Oi, Fernando. Fernando Raikoski. Nos casos de exportação aérea, ainda é possível exportar com o procedimento antigo, RI, DDE? Fernando, não vamos nem chamar de procedimento antigo, é o procedimento atual, porque a DUE não o substituiu ainda. Então, continua paralelamente de ambas as formas, tá? A Letícia Souza. Oi, Letícia, boa tarde. Já está na web, porém sem opção de elaborar, correto? Apenas consultas. No momento, apenas consultas, sim, Letícia. Somos sabedores que algumas empresas beta-testes do governo já estão com testes até adiantados nesse aspecto. Rafael Dias, boa tarde, Rafael. Rafael está falando, não sei se ainda abordou, mas vi que tem alguma interação com a nota fiscal. Sim, a DUE será uma consequência da nota fiscal. Me dê alguns minutos para te responder, que eu tenho aqui um link que eu vou até mandar para vocês. Por enquanto, a DUE, o Felipe Albuquerque. Olá, Felipe, boa tarde. Então, confirmando, por enquanto, a DUE aplicará apenas para o modal aéreo. Pelo que, de acordo com o meu entendimento, sim, voltando lá na portaria CSEX, número 14, o Felipe. Valéria, eu vou te mostrar aqui o acesso, me dê um minuto. O Newton, acho que a pergunta anterior era disponível na web para confecção do usuário em tela, sem utilização do web service. Newton, não entendi a sua pergunta, se você puder refazê-la, por gentileza. O Lucas Rodrigues, atualmente o exportador pode fazer o RE, isso também acontecerá com a DUE, ou somente o despachante poderá fazer esse registro? Não, Lucas, qualquer um que acesse o Siscomex terá o direito de fazê-lo. Inclusive, você vai ver uma tela aí que eu acessei o Siscomex, né, através do meu perfil importador e exportador. Eu vou te mostrar a tela aqui. Bom, é isso. Então, a gente fez aquele break aqui só para responder. Agora sim, agora vem a coisa toda. Bom, para quem está acompanhando a questão ligada à Declaração Única de Exportação, já era sabedor, se não era sabedor, então fiquem sabedores, de que houve a consulta pública para exatamente a disponibilização de maiores informações por parte dos usuários para o governo sobre o despacho aduaneiro de exportação. Isso, inclusive, foi prorrogado e tudo mais, tá?
E o que se espera, então, da DOE é que toda a certificação seja via portal, com conferência automática na Declaração Única de Exportação, que a averbação seja automática na Declaração Única, prevê-se aí a eliminação de papel físico, não necessidade de comprovação da exportação para o fisco estadual, que estarão integrados, a entrega online de documentação comprobatória para registro e habilitação e despacho. Isso nós já temos, inclusive, nos processos, né, atuais já temos essa situação. Não haverá mais presença de carga na exportação, a presença de carga será confirmada automaticamente através da Declaração Única de Exportação, e será feita a conferência automática de todos os dados. Isso é o que se espera da Declaração Única de Exportação, que será formulada por meio do portal Siscomex, né, o portal único do Siscomex, e a base será a nota fiscal de exportação que ampara a operação. Antigamente não, desculpem, é o vício. O atual modelo, ele requer, primeiro, a confecção de um RE, depois a confecção da nota fiscal. Então, nós temos aí a duplicidade de informações para a mesma operação. O portal único, através da Declaração Única de Exportação, ele está simplificando esse procedimento exatamente, não multiplicando as informações, né? Eu não preciso ficar multiplicando informações que eu já tenho. Então, eu terei toda a declaração confeccionada a partir da nota fiscal eletrônica. Então, será a nota fiscal, ela vai gerar um arquivo XML, é ela que confeccionará a Declaração Única de Exportação. Se a gente consegue, assim, mapear na mente o processo de exportação, é um processo até lógico, né? Diferentemente do que nós estamos fazendo hoje. Porque primeiro eu tenho que fazer um RE, basicamente todas as informações que eu tenho no RE, eu tenho que replicar na nota fiscal de exportação. Então, eu faço a nota fiscal de exportação e todos esses dados migram para a Declaração Única de Exportação. É muito mais simples. Daí vem exatamente, esse era o intuito do governo, em simplificar a operação. Eu sei, né? Eu vi o nascimento do Siscomex lá em 1993, o plataforma exportação, né? O cara preta, que morreu faz pouco tempo. Nós vimos todos o nascimento do VB, do importação, o carinha amarela, né? Que também já morreu. Ambos já são plataformas web. Então, todo modelo que sofre alteração sempre cria realmente um impacto. É o que a gente está vivenciando agora, né, exatamente nesse momento, mas não vejo isso com muita preocupação, não. Ao contrário, realmente é um facilitador que o governo está propondo. O próprio portal Siscomex, com base nas informações prestadas na Declaração Única, verificará o tratamento administrativo aplicado à operação e a necessidade de intervenção, quando existir, por parte do órgão. Então, hoje nós vamos ter aí o cumprimento do procedimento administrativo de forma automática. Até grifei em vermelho o procedimento quanto ao despacho aduaneiro de exportação, tal como previsto na IN 28, não foi alterado. Não foi alterado porque ela não foi revogada. Então, nós teremos, durante um momento, operações em que eu vou fazer, tal como eu estou fazendo hoje, RE, DE, solicitação de despacho, despacho através da IN 2894, tá? E outro procedimento que eu vou fazer através de nota fiscal, declaração única e a IN, aqui, vou colocar para vocês, a IN 1702. Então, está aqui. A IN, aqui nós temos, então, a diferenciação do modelo atual. Eu vou repetir. A IN 1702, ela não revogou a 28 de 94, tá? Eu estou aqui com a 28 de 94, perdão, com a 1702 na íntegra, tá lá, Instrução Normativa de número 1702, dia 21 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União, dia 23 de março. Disciplina o despacho aduaneiro de exportação, processado por meio em DUE. Né? Então, quem vê isso logo fala, nossa, cancelaram, revogaram a 2894. Não, não revogaram. São dois procedimentos paralelos. Na IN 1702, no artigo 112, me permitam fazer uma leitura aqui, aqui do papel que eu tenho na minha frente. Aqui, artigo 112.
O despacho aduaneiro de exportação poderá também ser processado com base em declaração de exportação e declaração simplificada de exportação, nos termos estabelecidos, respectivamente, nas instruções normativas 28 de 94 e 611 de 2006. Então, ela não revogou, permanece de forma paralela. Porém, quando falarmos de DUE, é aqui que a gente tem que se confrontar. É a IN 1702, aqui está a IN 1702, ela foi publicada na mesma data, aqui, ó, IN 1702, do dia 21 de março, publicada lá no diário, dia 23 de março. Disciplina do despacho aduaneiro de exportação, processado por meio em declaração única de exportação. Então, a gente não pode nem misturar as coisas. Se você está fazendo a exportação através da DUE, você tem que seguir o que determina a IN 1702. Se você está fazendo a exportação com base em RE, DE, né, você vai seguir a instrução normativa 28 de 94. Eu vou aqui ser repetitivo. Talvez, em breve espaço de tempo, que eu ainda não sei dizer para vocês quanto será esse tempo, a IN 28 vai ser revogada, deixando de existir tudo aquilo. E aí ficaremos só na 1702, salvo se alguma coisa acontecer futuramente. Bom, então nós temos aqui a IN 1702, vocês conseguem, sim, vocês estão vendo aí o meu cabeçalho do PDF, ela tem 21 páginas, tá? Mas vamos seguir aqui no meu slide, tá? Onde eu pincelei algumas informações importantes que foram pinçadas da IN 1702. No artigo 2º, ela traz algumas definições e algumas coisas são novas para a gente. Tá? Ela fala em despacho domiciliar. Então, ela fala aqui no artigo 2º, agora vocês vão me permitir, eu vou ter que ler mesmo a IN. Artigo 2º, para efeito do disposto nessa instrução normativa, entende-se por, né? Item 2, despacho domiciliar, aquele realizado em local solicitado pelo exportador, situado fora do recinto aduaneiro de sua responsabilidade. Então, essa é uma novidade, nós não tínhamos essa definição até então, a não ser agora com a IN 1702, sempre que eu falar em DUE. A exportação poderá ser feita ainda por meio de operador de remessa expressa ou postal, está previsto no item A5, tá? Aqui não tem muito o que ler, é isso mesmo. A exportação por conta e ordem de terceiro, item 6. Alguém me ligou, me passou um zap, um e-mail, não sei, não lembro, sinceramente. Poxa, então foi criada a figura da exportação por conta e ordem de terceiro, simplesmente numa IN 1702, é assim que funciona a coisa agora? Não, não. A exportação por conta e ordem de terceiro já estava prevista desde 2014, lá na Lei 12.995. A Lei 12.995, ela deu novas redações a diversos artigos da medida provisória 215835. Então, é só pegar lá a Lei 12.995, 2014, nós temos lá a figura do exportador por conta e ordem. Teve até gente perguntando, poxa, mas será que não é raro? Não é importação por conta e ordem? Não, é exportação por conta e ordem, está lá na Lei 12.995, de 2014, e no artigo 2º, em definições da IN 1702, ele fala, exportação por conta e ordem de terceiro, aquele cuja DUE é apresentada para esta atividade. Já vou me adiantar a pergunta que vocês eventualmente farão. Ah, tem que ter radar? Tem que ter radar. Inclusive, está previsto aqui próprio na 1702, já tem essa previsão. E também o item 6, né? Veja que aqui eu estou fazendo um resumo bem grande da IN 1702, nós não temos tempo para fazer um curso. O curso nós vamos ter só em maio. Então, aqui é pincelada mesmo. E também a figura da exportação consorciada, exportação através de consórcio, sempre existiu, só que agora passa a ter uma denominação mais específica, exportação consorciada no item 7, aquela promovida por 2 ou mais exportadores e processadas em uma única declaração única de exportação. Até então, nós tínhamos aquela situação em que os consorciados
vendiam para um deles, né, a venda no mercado interno, ele funcionava como uma empresa comercial exportadora, e nós tínhamos ali o consorciado exportador, era ele quem promovia a exportação. Ele recebia o dinheiro e depois ele repartia a figura. Agora nós já temos aqui no item 7 do artigo 2º, exportação consorciada, aquela promovida por 2 ou mais exportadores e processada em uma única declaração única de exportação. Ou seja, nós teremos a participação de vários aí na operação. No artigo 5º, nós também temos algumas definições interessantes sobre o local de despacho, né? No item 2, ele fala local em zona primária, sob responsabilidade de operador portuário, transportador internacional ou aquele determinado pela Receita Federal, além daqueles que nós já tínhamos, com base na 28/94, que também estava replicando o regulamento aduaneiro, o decreto 6759, que era zona primária ou zona secundária. Zona primária, portos, aeroportos e pontos de fronteira, aqui também é o caso. Zona secundária são os estabelecimentos alfandegados constituídos em zona alfandegária, os portos secos, os EADs da vida. E agora nós temos aí no caso da DUE, uma terceira situação, que é o local em zona primária sob responsabilidade do operador portuário, do transportador internacional ou da Receita Federal. Como eu falei, estamos dando uma pincelada no artigo 10, então, da IN, ele fala que a Declaração Única de Exportação terá como base nota fiscal que amparar a operação de exportação, exceto nas hipóteses em que a legislação de regência dispensar a emissão desse documento. Alguém me perguntou como é que vai ser feita a integração da nota fiscal com a Declaração Única. No final dos slides, eu vou passar um link que fala exatamente como vai ser feita essa integração dos campos, tá? No artigo 11º, ele também traz aqui uma coisa interessante, que é as formas de exportação. Então, ele fala exportação própria, já sabemos como é, a exportação por operador de remessa expressa ou postal, então teremos a possibilidade de fazer através dos operadores, né, de remessas e expressa ou postal, que é o correio ou empresa de courier, e por conta e ordem de terceiros, que eu já havia comentado, da Lei 12.995/2014, e também nós temos aqui sim, eu coloquei ali ver artigo 13º, por quê? Olha aqui, no artigo 13º, já respondendo aquilo que eu mesmo já tinha falado. No artigo 13º, ele fala, na hipótese de exportação por conta e ordem de terceiro, atuará como declarante da operação de exportação, inclusive na qualidade de operador logístico, a pessoa jurídica contratada para essa atividade. Parágrafo 1º. Somente poderá figurar como declarante ou exportador em uma operação de exportação, nas hipóteses que se refere o CAPT, a pessoa jurídica habilitada para a prática de atos no Sescomex, nos termos da IN 1603, de dezembro de 2015, que é a nossa querida IN que fala sobre o radar, não é isso? Então, o exportador por conta e ordem de terceiro vai ter que ter habilitação no radar para promover essa exportação. É mais uma novidade que nós temos. No artigo 14º, aqui repetindo o que já foi falado anteriormente, ele fala da exportação consorciada, não precisamos falar mais nada sobre isso. E aí sim, a partir do artigo 15º até o artigo 20, nós temos a instrução da declaração única, que poderá ser feita com base em uma ou mais notas fiscais, desde que destinadas ao mesmo importador lá no exterior. Então, a partir do artigo 15º até o artigo 10º, ele vai longe aqui, até basicamente o artigo 21, ele fala exatamente como se apresenta a declaração única, o registro da declaração única e assim por diante. No artigo 22, ele fala o controle administrativo, que vai ser verificado automaticamente no ato do registro da declaração única, e no artigo 24, ele começa a trazer algumas denominações que são próprias do procedimento de declaração única, que até então não eram conhecidos, não éramos sabedores de sua existência, como a referência única de carga, chamada RUC,
né, a possibilidade que permite a consulta da situação de carga e o histórico do despacho aduaneiro, tela esta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Eu copiei a tela do Syscomex e ela vai trazer aqui exatamente essa situação. E aí vocês têm, continuando, né, no artigo 29 da IN, nós temos sobre o controle de carga e o trânsito, aqui no caso o trânsito aduaneiro, que será feito através do controle de carga e trânsito, outro documento, nova denominação, chamado CCT. É ele quem disponibilizará o controle de toda a movimentação da carga, inclusive sobre trânsito aduaneiro. No artigo 30, aí ele segue, no artigo 32 ele fala de como será a recepção da carga para que a exportação seja efetivada, mediante o registro do controle de carga e trânsito, CCT, ainda também estou me acostumando com essas siglas, tá? Atenção especial para os artigos 35, sobre como proceder com a entrega da carga, e o artigo 37, quanto à questão da consolidação de mais de uma carga, de mais de uma nota fiscal, que seja destinada ao mesmo cliente lá no exterior. O artigo 35, eu repeti aqui o artigo 35? Não. Artigo 35 fala de entrega da carga, que eu acabei de falar. O artigo 37, ele traz sobre a consolidação, e ali no 37, ele nos diz todas as consolidações que envolvam as cargas exportadas por meio de UE deverão ser registradas no módulo CCT. O que a gente está vendo aqui, vocês bem sabem disso, instrução normativa é o famoso passo a passo, é como fazer, né? Nós não temos tempo de secar a IN, por isso que eu falei que eu estou pincelando os pontos que me chamou mais atenção, assim como lá aí do artigo 37 até o artigo 44, ele vem falando de consolidação de carga, e no artigo 45, a unitização, as unitizações de unidades de carga, tipo container, que envolvam cargas exportadas por meio de UE, deverão ser registrados no módulo CCT. Será permitido o registro no módulo CCT somente de unitização de cargas relativas à declaração única, cuja carga apresentada para despacho já tenha sido registrada nos termos do artigo 57, então essa IN veio trazendo também remissões, né? Eu tenho que ler lá o artigo 57 que ele se refere, e que tenham sido incorporadas no módulo CCT. Então, nós temos toda a determinação de como proceder. O artigo 47, a manifestação do embarque, todas as cargas cujo despacho de exportação seja processado por meio de declaração única, deverão ter seu embarque manifestado pelo transportador no módulo CCT. E no artigo 51, ele nos diz sobre a controle de movimentação e cargas, né? E, inclusive, ele fala, para disposto nesse artigo, são vínculos de carga no CCT, a RUC, a MRUC, o container e os documentos de transporte. Os documentos não mudaram, né, como eu havia falado anteriormente. Está mudando aqui? Perdão, eu não vou usar a palavra mudar. O que nós estamos vendo aqui é o aparecimento de uma nova metodologia, por enquanto paralela, atualmente estamos fazendo, tá? No artigo 54, então, ele fala sobre a recepção dos bens a exportar lá no local de despacho e como serão realizados. No artigo 56, como apresentamos a carga para o despacho, e aí ele vem falando do despacho domiciliar, com base, inclusive ele fala sobre a possibilidade de embarque antecipado ao despacho e embarque posterior à saída dos bens para o exterior. Então, nós teremos essa situação em casos que deva atender, né, aquilo que está disposto na legislação, situações que anteriormente nós não conhecíamos. Artigo 58, nada mudou. Artigo 58 fala da seleção para a conferência aduaneira. Mercadoria destinada ao exterior passará por processo de despacho aduaneiro, que é o que está falando aí em 1702, onde teremos os mesmos canais de parametrização com as mesmas funcionalidades. Canal verde, canal laranja, canal vermelho. E no artigo 69, ele fala sobre a possibilidade de cancelamento da declaração única de exportação e do despacho. Há de se lembrar que na IN 2894 nós temos um ponto parecido, falando sobre
Aliás, eu estou vendo aqui, olha, decorrido o prazo de 15 dias, pelo declarante exportador quando for constatado insuscetível de correção, pela fiscalização de ofício nas situações em saída proibida. É basicamente aqui a mesma coisa que nós temos na 28 de 94. No artigo 89, ele vai lá longe, né? No artigo 89, ele fala sobre a afirmação do embarque e exportação, e no artigo 94, ele fala sobre o CE. O CE também não mudou, o comprovante de exportação. E no artigo 95, ele vem falando, poderão ser autorizadas situações especiais, nas hipóteses previstas dessa IN e em legislação específica, o despacho com embarque antecipado dos bens antes do seu desembaraço, o despacho posterior à saída dos bens para o exterior e a exportação de produtos nacionais que devam permanecer no país. Inclusive, nesse caso, nós temos um apêndice lá no artigo 105 da mesma IN falando sobre esse procedimento. Como eu falei, eu não vou ler aqui quais são essas situações, porque é muita coisa aqui, quais são as características, nós estamos aqui quase 1 hora. Bom, voltando aqui. Aqui é o portal único. O portal único nós acessamos lá no portal siscomex.gov.br, e aí eu acesso o portal único. Como todo procedimento para acesso ao Siscomex requer o certificado digital, então eu estava aqui, aqui é cópia de tela, tá, gente? Eu estava ali acompanhado do meu certificado digital, selecionei o meu perfil exportador e importador, então vocês estão vendo inclusive o meu nome aí, agora sim, né? Bem-vindo, Milton Rodrigues Gato Júnior, aí nos módulos abaixo. Estes módulos que nós temos disponíveis são somente para cancelar e consultar a declaração única, e lá no caso do CCT, né, que faz o transporte e o trânsito, o acompanhamento, e ali é possível fazer bloqueio, desbloqueio, a recepção da carga, as questões ligadas a trânsito, a manifestação do exportador e consultar a situação do despacho aduaneiro. Isso é tudo que eu consigo ver. Eu não emito nota fiscal, então não tenho condições de simular aqui um processo de exportação, não nesse caso aqui, não tem essa situação. E aqui nós temos alguns links que respondem algumas questões que me foram feitas. Estes links eu já vou passar para vocês, que fala sobre o ambiente de validação do portal único. Então, nós estamos aqui, como se integrar ao portal único. Deixa eu diminuir aqui minha tela. Então, nós temos, agora eu estou na internet mesmo, eu vou até pegar esse link, copiar, vou mandar para vocês. Onde é que eu mando isso? Acho que é aqui, exato. Ctrl C, como se integrar, como se integrar ao portal único. Dos pontos, Ctrl C, Ctrl V. Tá aí, ó. Então, você já tem o link, já foi aí para vocês, é só acessar a pastinha chat, ou o aplicativo chat. Vocês têm aqui como se integrar ao portal único. E aqui nós temos uma série de informações, né, inclusive com outros links, que permite aqui o acesso ao sistema e assim por diante. Nós temos outros links importantes, inclusive eu selecionei aqui, por que não? Não, poxa, justamente no curso aqui, vamos aqui no Santo Google, DU-E, cartilha RFB. Eu estava com o link direitinho aqui, até agora há pouco, estava abrindo normalmente. Tudo bem, está aqui, já achamos. Nós temos aqui uma cartilha da Receita Federal sobre copiar. Vamos aqui, cartilha RFB sobre BU-E. Pronto, mais um link aí, vocês terão disponíveis essa cartilha. Ainda, a exportação através da declaração única.
nós também temos no site do portal Siscomex, né, algumas informações, algumas delas que eu já trouxe aqui, mas como fazer a exportação através desse procedimento que está sendo inaugurado agora. Exportação por meio de UE, exportação por meio de DU-E, dois pontos, Ctrl+C, Ctrl+V, está lá, mais um link para vocês, e principais funcionalidades do módulo, do DUE, Ctrl+C, copiar, principais funcionalidades, também, aí está mais um link para vocês, e o último, informações adicionais, aqui. Se eu não me engano, é aqui que alguém tinha me perguntado. Não, não é aqui. Outras informações, mas tudo bem, deixa eu pegar aqui. Um desses links, que é bem claro logo no início, copiar, de outras informações. Pronto. Deixa eu ver aqui, que eu estou com todos abertos. Como integrar. Uma desses links, alguém havia me perguntado, ele fala exatamente como integrar a nota fiscal de exportação com a nova DUE. Recepção da carga, recepção, com base, recepção, entrega da carga, consolidação. Olha, tudo aquilo que foi pensado da IN, que a gente teve a oportunidade de falar nessa 1h e pouco, que já estamos aqui, ambiente de validação. Ah, aqui está. Aqui ele fala, alguém havia me perguntado sobre a integração da nota fiscal. Então, aqui, integração, nota fiscal, pronto. Então, é isso. Vamos voltar lá ao meu... A consulta pública eu não acho necessário, mas já passamos tantos links. Até a consulta pública ela já foi solucionada. Copiar. Vou colocar aqui de qualquer forma. Consulta pública. Tá? Lembrando que a consulta pública deu origem aqui à IN 1702, que é essa que a gente pincelou alguns pontos, que estamos falando agora mesmo sobre este assunto, tá? Então, mas como eu passei já diversos links, não teria nenhum problema para adiantar mais este link aqui. Pessoal, a ideia era exatamente essa, falar um pouco sobre a declaração única. Obviamente, eu não tenho condições de acessar o Siscomex, eu não emito nota fiscal. Porém, ali, dentro da cartilha, dentro dos links que foram passados, existem, inclusive, simuladores, né, para se chegar a essa situação. A ideia foi falar um pouco desse procedimento que está agora acontecendo, passou a acontecer a partir da IN 1702, lembrando que esses procedimentos seguirão em paralelo. A 1702 não revogou a 28 de 94, que fala sobre o RE, sobre o despacho aduaneiro de exportação, desculpem, e nem a 611 de 2006, que fala sobre exportação com base em DSE. Está tudo plenamente vigente. A ideia que nós temos é de que esses processos caminharão paralelamente durante um determinado momento, até que a Receita, aí sim, ela passe a adotar um único procedimento. Nós vimos isso quando o Siscomex Exportação Cara Preta começou a dar vezes para a ViaWeb, tanto que foi até o momento que o ViaWeb suplementou lá o Cara Preta já é passado. Tá? Então, nós devemos ter alguma coisa similar a partir de então, ok? Nós temos algumas perguntas. Bom, eu tenho aqui já duas perguntas que eu estou checando, do Cláudio e do Carlos, respectivamente, como fica
ANT 2016, com base em NFE, e a questão do aéreo que o Carlos havia me perguntado. Temos algumas outras questões. Vamos dar uma lida aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Nós temos diversas questões aqui, pessoal. Deixa eu só acertar minha tela aqui um pouquinho. Ok, agora sim. O Newton Silos, ele já saiu. Ele já saiu. Newton has left, ele já saiu. Hoje só está disponível a transmissão em lote dos arquivos XML. Ainda não temos a opção de fazer a DU em tela. Existe previsão de quando será esta abertura? Não, Newton, ainda não tem, não foi divulgada essa informação. A Sabrina fez uma pergunta, mas também já saiu. O que seria a conferência automática? A carga não tem mais vista pela Receita? Não, ela vai ter a vista pela Receita, porém, todo o procedimento agora em um único documento, que é a Declaração Única de Exportação. Inclusive, eu citei um artigo da IN que fala exatamente sobre isso. Tá? O José Ira Serra Brandão. Como ficará o despacho antecipado se ainda não temos a DANF quanto ao despacho? José, o que eu estou lendo é a IN, obviamente, de novo, são muitas perguntas de um processo que está começando hoje. Não sei dizer, eu vou deixar essa aqui a terceira questão para ser analisada e respondida oportunamente, tá? A Sabrina nos deixou, mas ela pergunta, o terminal dará presença de carga pela DANF? Não pela DANF, pela Declaração Única, que terá como base a nota fiscal de exportação. A Letícia nos pergunta, no Siscomex Web, ainda não temos opção de elaborar a DU. Como procederemos a elaborar no caso do processo aéreo? Letícia, como eu falei, no momento estão sendo disponibilizadas a abertura para algumas empresas beta-teste. Essa IN saiu agora, então a ideia aqui foi de mostrar o que está acontecendo. Tá? Nesses mesmos links que eu acabei de passar para vocês, tem algumas informações nesse aspecto, o governo falando que, no momento, caminhará paralelamente até o momento em que seja aberto a todos os usuários, tá? A Marcela pergunta, você falou os modais, porém fiquei em dúvida sobre o modal marítimo também contemplado pela DUE. Marcela, essa está numa questão que eu estou analisando pelo Carlos, mas eu volto a repetir, eu vou até mostrar de novo. Bom, Ctrl Home. Cadê meu Home? Ctrl Home. Não foi, mas tudo bem. Que está aqui, ó. A portaria CSEX de número 14. De novo, olha lá no último artigo. Tá? Ele fala aqui. Não poderão ser processadas, tá? Realizadas através dos modais de transporte, aquaviário, ferroviário e rodoviário. O que se entende é exatamente isso, somente o aéreo, pelo menos nesse momento. O Carlos Araújo está fazendo uma pergunta. A exportação por conta e ordem, em que isso diferencia da exportação indireta? Não seria semântica apenas? Eu acredito que sim, Carlos. Mas, como eu falei, agora você tem especificamente a figura de exportador por conta e ordem de terceiros. De novo, Lei 12.995 de 2014. Aqui, ó, em algum lugar aqui, ó, eu a mencionei. 12.995 de 2014. O número é esse, eu li ela várias vezes. Está aqui. Lei 12.995 de 2014. Pode ser que seja só semântica, sim. Se bem que, vamos só analisar, quando nós fazemos a exportação indireta, nós temos efetivamente uma venda de um produtor para um exportador, a venda no mercado interno. Se eu for comparar isso na importação, a importação por conta e ordem, não existe operação mercantil. Nós só temos operação mercantil na importação por encomenda, onde aí sim, o importador ele compra, nacionaliza com o dinheiro dele e revende a mercadoria no mercado local, que é a importação por encomenda. A importação por conta e ordem, nós não temos operação mercantil. Se nós fizermos uma analogia com a exportação por conta e ordem, não haveria revenda. E aí não seria o caso de uma simples
semântica como você tem colocado aqui, não, Carlos. Seria uma situação diferenciada mesmo. O José Ira Serra Brandão. A recepção da carga substituirá a presença de carga. Sim, essa é a ideia. O Álvaro. Só para entender e fazer uma comparação, a declaração única de exportação, ela puxa as informações da nota fiscal, e assim como hoje em dia, a DE, mesmo quando puxa, você faz a inclusão de integração com a nota fiscal no sistema. Essa é a ideia. Como eu falei, a ideia é que a declaração única seja elaborada a partir da emissão da nota fiscal, e não mais o contrário. Que hoje você tem primeiro a RE para depois fazer a nota fiscal. A ideia agora é o contrário. E, de novo, né, eu até usei essa expressão, é uma situação até lógica, né? Eu faço a nota, e da nota migram todas as informações para a declaração única de exportação, eu não tenho que ficar repetindo informações. É um processo mais prático. E a Marcela, bom, hoje as trades e comerciais exportadoras precisam do número do RE para emitir a DANF. E com a DU, mudará a ordem? Sim, na IN, agora eu não vou lembrar o artigo, Marcela, na IN fala exatamente esta situação, ver se eu acho aqui rapidamente, ele fala exatamente, você vai ter um número que a partir do momento da nota, o sistema vai numerar automaticamente a declaração única. Aqui dentro da IN 1702, ele fala, tem um artigo que ele fala exatamente sobre isso, Marcela. Agora eu não vou achar, a IN são 113 artigos, eu não vou achar agora, mas dentro da IN tem exatamente essa resposta, tá? E em relação ao SPED, sabe se haverá alteração no layout de envio das informações? O Fernando Raikoski está fazendo essa pergunta. Não sei, Fernando. Vou deixar essa pergunta junto com as outras três, do Cláudio, do Carlos, do José e da Serra. Vou deixar mais essa pergunta sua, para que eu faça essa análise e tente responder. Eu vou tentar, juro que vou tentar responder ainda essa semana. Lembrando que amanhã começa a Intermodal. Eu fui escalado, eu vou estar lá nos 3 dias fazendo algumas palestras, inclusive sobre o tema. Então, eu vou tentar responder ainda essa semana, tá? Marcela, meu contato, claro, deixa eu só ver aqui, que agora eu não lembro. Aqui. Como eu estou pelo canal aduaneiro, eu vou deixar os dados do canal aduaneiro. E meu telefone, inclusive, fica à disposição, não tem problema. Tá? Está aí. Tá? milton@canaladuaneiro.com.br e o meu telefone celular, que é aqui de São Paulo. Pode ligar. Quem ligar, eu só peço a gentileza, por favor, se identifique para que eu possa saber com quem eu estou falando. Eu podendo responder, será de agrado mesmo, responderei sem maiores problemas. Tá bom, pessoal? Pessoal, a ideia era exatamente essa, falar um pouco mais sobre a declaração única. Eu peço a gentileza, fiquem atentos ao site do canal Aduaneiro, porque conforme saindo novidades, a gente vai tentar trazer essas novidades através desse mesmo formato, né? É um formato aqui, é um webinário, nós temos um tempo limitado, ele está sendo gravado lá no Facebook, então vocês, na página do canal Aduaneiro, vocês podem consultar a qualquer hora, sem problema, tá? Eu que agradeço, Marcela. Muito obrigado aí pelas suas gentis palavras. Então, a ideia é essa mesmo, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Caso contrário, a gente vai dar por encerrado. Nós já estamos com 1h15 de webinário e a ideia era essa mesmo, tá? Eu agradeço aí a participação de todos. Eu que agradeço, Paulo Antônio. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Eu estou aqui recebendo algumas palavras gentis aqui do Paulo Antônio, muito obrigado. Do André Faria também, muito obrigado. Da Rita de Cássia. Boa tarde, Rita, obrigado. O Fernando, ok, muito obrigado. Sim, também ao canal Aduaneiro, aproveitar aqui e sempre, né, agradecer ao Rogério Chebab, que é o CEO aqui do canal Aduaneiro, ele que tem
disponibilizado aqui o espaço e o tempo para que a gente possa fazer essas apresentações, tá? Então, por isso que eu falei, fiquem aí atentos ao site do Canal Aduaneiro. Álvaro, muito obrigado. Danilo, a Rita. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá? Deixa eu apagar aqui algumas questões. Obrigado, Carlos, obrigado. E, cara, para de pôr ketchup e mostarda na pizza, hein? Por favor, e vem para São Paulo para você comer a pizza, tá? Tá me devendo essa agora você. O André fez aqui uma questão. Podemos alterar os dados que serão obtidos a partir da DANF, descrição do produto, por exemplo? André, puxa vida, despacho, local, elaboração, declaração. Tem aqui apresentação, início, retificação da declaração única. Artigo 28, André Squassoni. Desculpe, André, se eu estou falando seu nome errado. Mas no artigo 28, a retificação das informações prestadas na declaração única de exportação ou inclusão de outras informações será realizada pelo declarante ou exportador, observados as seguintes condições. Aí ele traz uma série de condições. Mas é possível sim, André, tá ok? Obrigado, Carlos. Muito obrigado, a gente vai se falando. Gilson, muito obrigado, eu que agradeço. Forte abraço para você também. Bruna, obrigado, uma boa tarde. A Marcela já saiu. Ah, eu informei errado? Meu e-mail, ô Marcela? Newton, arroba... Ah, sim, tá faltando ali, é canal. Então, vamos lá. Eu comi uma letra. Newton, arroba, canal, aduaneiro.com.br. Isso, faltou o A do canal, tá bom? Obrigado, viu, Marcela? Danilo, sim, essa apresentação será disponibilizada, peço que aguarde, vocês receberão aí pelo mail, tá? José, muito obrigado. É isso, pessoal. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar novamente aqui com todos e a gente fica à disposição. Só peço essa situação, que considerem, tá? Como eu falei, essa semana é semana de intermodal, talvez eu não consiga responder as questões todas esta semana, mas serão respondidas aqui as 4 questões. Pessoal, uma boa tarde, um bom descanso para todos, até